Oi, turma! Vamos dar início a mais uma aula de matemática. No vídeo de hoje, irei demonstrar as duas atividades da semana. Vou agora mostrar para vocês a primeira atividade da semana. Na nossa primeira atividade, nós iremos aprender a fazer estimativas de resultados, certo? Então, você pode estar encontrando este material no caderno de atividades ou então no PDF disponibilizado pela professora. Vamos lá, aprender a fazer estimativas. As estimativas é aquele cálculo onde você supõe os valores, certo? Eles não são precisos, eles não são corretos, são apenas estimados. Então, na primeira questão nós temos: Rita comprou estes 2 sofás. Um sofá custa R$ 613 e o outro R$ 1.211. Então, a letra A diz o seguinte: faça uma estimativa do valor da compra de Rita. Então, você vai tentar de cabeça, na sua mente, estimar o valor que a Rita gastou, certo? Na compra destes 2 sofás. Em seguida, na letra B, você vai ter o seguinte: quantos reais ela pagou pela compra? Então, aqui eu quero o valor correto, não é mais estimado. Você vai somar o valor dos 2 sofás e veja se você conseguiu aí na sua estimativa, se estava pelo menos próximo do valor correto, certo? A segunda questão diz o seguinte: ache o valor estimado e o valor real de letra A, 21 mais 12 mais 36. Você vai tentar, na sua cabeça, certo? Na sua mente, estimar o resultado dessa adição. E em seguida, aí embaixo, você vai colocar o valor real, que você pode fazer somando com o seu lápis, ou então você pode utilizar a calculadora, certo? A letra B, a C e a D, você irá fazer o mesmo procedimento. A terceira questão diz o seguinte: pinte entre os 3 resultados a melhor estimativa. Use a calculadora para confirmar. Então, a letra A diz o seguinte: 158 mais 31 é igual aproximadamente. Qual é a estimativa para esse resultado? 190, 240 ou 250? O que mais se aproxima desse resultado? Então, você vai estar pintando aí um desses valores e em seguida, dentro do quadro, você vai estar utilizando a calculadora para confirmar o resultado correto, certo? Então, essa é a nossa primeira atividade da semana. Vamos para a nossa segunda atividade. Bom, alunos, na nossa segunda atividade, nós iremos ver algumas situações do nosso cotidiano. Preciso que vocês façam o cálculo no caderno, certo? Não somente de cabeça. Vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: veja os resultados da eleição para presidente da Associação dos Moradores do Bairro Petrópolis. Então, nós temos um gráfico onde nós temos a quantidade de votos, certo? E os candidatos estão sendo representados pelas letras A, B e C. Vamos para a letra A, que diz o seguinte: responda agora. Quantos votos o candidato A tirou a mais que o candidato B? Então, você vai olhar aqui no gráfico, comparar a quantidade de votos do candidato A com a quantidade de votos do candidato B e ver a diferença, certo? Para que assim você possa encontrar a resposta correta. A letra B diz o seguinte: quantos votos o candidato B tirou a mais que o candidato C? O mesmo procedimento você vai estar fazendo. Letra C: qual é a diferença de votos do primeiro para o terceiro lugar? Quem ficou em primeiro foi o candidato A, certo? E em terceiro lugar foi o candidato C. Veja qual é a diferença dos votos entre o A e o C. Faça a subtração. A letra D diz o seguinte: qual foi a quantidade de votos obtidos pelos candidatos B e C? Agora ele quer saber o total, certo? De votos obtidos pelos candidatos B e C. Então, você vai adicionar, você vai realizar uma adição, somar os valores dos votos obtidos. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: no primeiro
primeiro dia de venda de ingressos para o balé, foram vendidos 638 ingressos. No segundo dia, foram vendidos mais 281 ingressos. Letra A. Quantos ingressos foram vendidos nos 2 primeiros dias de venda? Então, você vai estar somando aí, certo? A quantidade de ingressos para poder colocar o valor correto na letra A. Letra B. Qual é a diferença do número de vendas do primeiro para o segundo dia? Então, você vai agora realizar uma diferença, uma subtração entre os 638 ingressos obtidos no primeiro dia e os 281 ingressos vendidos no segundo dia. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte: no último domingo de férias, o Parque da Cidade recebeu 583 adultos e 1.262 crianças para visitação. Nesse dia, olha só, quantas pessoas foram ao parque? Quantas pessoas foram ao parque neste dia? Então, você vai realizar uma adição, certo? Entre 583 e 1.262 e colocar aqui, nesta linha, o valor correto da quantidade de pessoas que foram ao parque neste dia, certo? A quarta questão diz o seguinte: um grupo de atletas resolveu fazer um passeio de bicicleta. De manhã, eles percorreram 3.550 metros e à tarde pedalaram mais 1.930 metros. Quantos metros percorreram no total? Novamente, você vai realizar uma adição, certo? Entre a quantidade de metros que eles percorreram pela manhã e a quantidade de metros que eles percorreram pela tarde. A quinta questão diz o seguinte: na loja do seu Raimundo havia 1.935 canetas e foram vendidas 865. Quantas canetas restaram na loja? Então, você vai colocar o total de canetas e vai realizar uma subtração à quantidade de canetas que foram vendidas, para que assim você obtenha a quantidade de canetas que restaram na loja do seu Raimundo. A sexta questão: um livro tem 856 páginas e Milena já leu 518. Quantas páginas faltam para Milena terminar de ler o livro? Então, se ela já leu ela já leu 518 e no livro tem 856 páginas, basta realizar uma subtração da quantidade de páginas do livro pela quantidade que ela já leu. A sétima questão: na distribuidora de revistas há 5.845 produtos. Desses, 738 foram vendidos. Quantos produtos permanecem no estoque? Novamente, uma subtração. Se foram vendidos 738, certo? Então, temos 5.845 no total. Vamos subtrair aí 5.845 menos 738 para obter a quantidade de produtos que ainda permanecem no estoque. Então, alunos, essas são as nossas 2 atividades da semana. Espero que vocês gostem e até a próxima aula.